Oi pessoal, espero que esteja tudo bem com todos. Vamos prosseguir os nossos estudos. O nosso estudo hoje é o 115 e o tema é a transfiguração, narrado em Mateus 17, de 1 a 9, Marcos 9, de 2 a 8, Lucas 9, de 28 a 36. Por ser bem parecido e para a gente fazer o vídeo um pouco mais curto, nós vamos ler e trazer o estudo versículo por versículo, narrado por Lucas, ok? Bom, Lucas registrou assim: e aconteceu que cerca de 8 dias desses ensinos, tendo tomado consigo Pedro, João e Tiago, subiu para orar. E aconteceu que, na oração, a forma de seu rosto ficou diferente e as roupas dele brancas e relampejantes. E eis que 2 homens conversavam com ele, os quais eram Moisés e Elias, que apareceram em substância e discutiam sobre sua saída, que ele estava para realizar em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam oprimidos de sono, mas, conservando-se despertos, viram sua substância e os 2 homens ao seu lado. Ao afastarem-se estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias, não sabendo o que fazia. Enquanto assim falava, surgiu uma nuvem que os envolvia e aterrorizaram-se quando entraram na nuvem. E da nuvem saiu uma voz dizendo: Este é meu filho, o amado, ouvi-o. Tendo cessado a voz, foi achado Jesus só. Eles se calaram e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Um estudo também bem interessante, né, para a nossa reflexão do autoconhecimento, né? Estudando a lição, então, essa lição que nós lemos de Lucas, repito, Marcos e Mateus fazem narração parecida, né? Vamos estudar, então, versículo por versículo, narrado por Lucas. Inicialmente, podemos ver na lição o encontro de 2 dimensões, a material e a espiritual. Pedro, Tiago e João, simbolizando a tríade da personalidade encarnada, né, matéria, Jesus, Moisés e Elias, representando, simbolizando a tríade espiritual. No versículo 28 está assim: e aconteceu que cerca de 8 dias, Lucas fala 8 dias, Mateus e Marcos afirmam que são 6 dias, né? Cerca de 8 dias desses ensinos. Quais os ensinos? Aqueles últimos 2 que nós fizemos, né? A confissão de Pedro e o discipulato. Jesus, então, tomou consigo Pedro, João e Tiago, representado aqui, como nós dissemos,
A tríade da personalidade da personagem encarnada subiu para orar. Subiu no sentido de subir ao monte, literalmente, mas principalmente no sentido de elevar-se. Pedro tem aqui para nós o significado da emoção, o corpo astral. Tiago, que é igual Jacó, o nome, né, tem a mesma ideia, significa o que suplanta, né, aquele que suplanta, simbolizando aqui o intelecto que suplanta toda a animalidade do plano hominal. E João, cujo nome exprime dom de Deus ou graça divina, representando o intelecto já iluminado, enquanto Tiago representava o intelecto dominando a animalidade, João já representa o intelecto iluminado, né? O nome do monte não é citado, e isso acabou gerando dúvida entre os estudiosos sobre onde se deu esse evento, né? Se foi no Monte Tabor ou no Monte Hermon. Pois, segundo o Salmo, lá o Salmo 89, versículo 12, cita esses dois montes quando Davi diz que o Tabor e o Hermon se alegram em teu nome. A ideia mais aceita, né, por todos os estudiosos é que o fato aconteceu no Monte Tabor. Por quê? A citação de 6 dias mencionada por Mateus e por Marcos é um bom indicativo de ter sido lá, por ser um tempo suficiente para, andando a pé no caso, para se chegar com calma à Galileia. Mas o nome em si, né, a gente sabe, não tem muita importância nesse quesito. O mais importante é a ideia de elevar-se de plano, tá? O Monte Tabor, com aproximadamente 320 metros de altura, 562 metros mais ou menos acima do nível do mar e a 800 metros acima do lago de Tiberíades, é um local bastante interessante, fértil em árvores odoríferas, e de lá de cima podia-se ver todo o campo de trabalho de Jesus. Podia ver Caná, a Galileia, Cafarnaum, Naim, parte do lago de Tiberíades, e a 8 quilômetros a noroeste via-se Nazaré. O versículo 29. E aconteceu que na oração, a forma do seu rosto, olha que interessante, a forma do rosto de Jesus ficou diferente. O rosto, gente, significa a identidade com que a gente se manifesta nesse mundo, né? Ficou diferente, então, o rosto de Jesus. E as roupas dele se tornaram brancas, relampejantes, significando o aspecto fulgurante da presença do Cristo em Jesus. O brilho, né? Todo esse processo de relampejos de energia, né? O versículo 30. E eis que 2 homens conversavam com ele, os quais eram Moisés e Elias. Moisés, logicamente, é um personagem fantástico no seio do povo hebreu, dos israelitas, né? Ele é o libertador e legislador, né, do povo israelita. É um servo fiel e obediente a Javé. E Elias, o mais valoroso e adiantado intérprete em sua mediunidade, que era privilegiada, vamos usar essa palavra, de todo o pensamento de Javé. Então são 2 representantes fantásticos na história
do povo israelita, né? Elias ainda tem uma coisa bem interessante, né? O nome Elias significa Deus é meu Senhor. E é o espírito talvez mais típico em toda a ação espiritual, lá no Antigo Testamento. Elias, gente, ele aparece repentinamente nos livros históricos, sem filiação nem tradição. Quando a gente vai ler a história dele, a gente não vê a descendência dele. E também ele parte estranhamente num carro de fogo, numa carruagem de fogo, como se tratasse de alguém, né, um espírito que aqui reencarnou, que não nasceu nem morreu. Então é extremamente simbólico isso. Ainda sobre Elias, o que Jesus afirmou haver reencarnado na pessoa de João Batista, narrado lá em Mateus, a gente observa que a transfiguração se passa depois que João Batista morreu, né, decapitado. Então é tranquilo, porque se Elias foi João Batista, para que ele pudesse se, aspas, materializar, se for esse o caso, e ser visto pelos discípulos, o fato de ter se dado após o desencarne de João Batista, o que de fato se deu. Agora cabe aqui uma pergunta interessante. Como teriam os discípulos de Jesus reconhecido Moisés, que viveu há 1500 anos antes, e como é que eles conheceram Elias também, que viveu 900 anos antes? Se não havia nenhum retrato deles, aliás, isso não podia, né? Essa coisa de retratar era terminantemente proibido lá no Velho Testamento, no livro de Êxodo, no livro de Levítico, no livro de Deuteronômio. Era proibido representar as coisas da terra e as coisas dos céus, né? Pela lei mosaica, né? Mas em Lucas, então, nós temos uma indicação interessante, bastante valiosa. Lucas diz que os discípulos estavam oprimidos pelo sono, mas conservavam-se plenamente despertos. O que podemos entender, ou que nos leva até a entender, que o episódio se passou no plano espiritual. Isso é bem possível, bem tranquilo. No astral ou talvez no plano mental. Eles estavam em sono do ponto de vista físico, mas em transe hipnótico, mediúnico. O corpo adormecido, mas se mantinham perfeitamente despertos, né? Podemos ver então que se trata de uma verdadeira sessão mediúnica, né? Sessão espírita, realizada por Jesus em plena natureza, a céu aberto, confirmando que aquelas proibições de Moisés lá no Velho Testamento só se referiam para sessões quando Moisés proibiu o contato com os mortos. Só era proibido consultar os espíritos, né, chamados mortos, sobre seus problemas materiais. Está lá em Levítico também e em Deuteronômio. Por quê? Em situações como estas, que de modo geral só se manifestam espíritos de pouca ou nenhuma evolução. É por isso que as casas espíritas sérias trabalham sempre as reuniões mediúnicas em casas espíritas e não na casa das pessoas, né? Porque tem todo um aparato para a proteção de todos, dos encarnados e também dos desencarnados. O versículo 31, que aparecem em substância e discutiam sobre a saída que ele estava para realizar em Jerusalém. Então ali eles conversaram sobre como é que Jesus iria enfrentar os últimos dias de sua existência terrena. Não menciona
mais detalhes sobre isso, né, no Evangelho. Pedro e seus companheiros estavam oprimidos de sono, conforme nós falamos, mas conservando-se despertos. Aí eles viram sua substância e os dois homens ao lado de Jesus. Já falamos sobre isso, né? Ao afastarem-se esses de Jesus, disse-lhes Pedro: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro, então, ficou profundamente admirado, né, não sabendo o que dizer. Ficou assim, numa admiração profunda, e fala a esmo sobre fazer tenda para os 3. É interessante notar que, se foi porque já era de noite, quantas vezes eles, os discípulos e Jesus, dormiram ao relento? Mas tem uma ideia bem tranquila. Talvez a ideia de Pedro, a fala de Pedro, significasse aquela vontade de ficar ali e não mais descer a planície, isto é, ficar naquele estado mais elevado e não descer para a vida materializada, né, daquela existência. Então tem esse significado também. Enquanto assim falava, surgiu uma nuvem que os envolvia. E aterrorizavam-se quando entraram na nuvem. Então uma nuvem o envolveu. Bastante interessante, né? Quando esta nuvem os cobriu, foi ouvida uma voz, que a gente entende o processo mediúnico, nas várias sessões de mediunidade, de materialização. Esse fenômeno é conhecido como voz direta, né? Que disse as mesmas palavras ouvidas por ocasião do mergulho de Jesus. Quando Jesus foi batizado por João Batista, essas mesmas palavras foram ouvidas. Este é meu filho, o amado, que me alegro. Ouviu. No Antigo Testamento, a nuvem era um sinal da presença de Javé, narrado dito lá em Êxodo, em Levítico também, no livro de Números. Ou então, uma outra interpretação é que essa nuvem fosse o ectoplasma servido para a materialização dos espíritos e que, ao desfazer-se a forma, tornava-se uma nuvem difusa até ser absorvida pelo ar. Isso é perfeitamente possível em qualquer reunião mediúnica de materialização. Versículo 35. E da nuvem saiu uma voz dizendo, né? Esse fenômeno então é conhecido como voz direta, que nós já falamos, né? E que proferiu essas mesmas palavras em relação ao batismo. No versículo 36, tendo cessado a voz, foi achado Jesus só. Os discípulos então se calaram e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que haviam visto. Entendendo a lição num sentido profundo, que nem a gente faz sempre, Jesus, a individualidade, toma consigo Pedro, a emoção, né, o corpo astral, Tiago, Jacó, aquele que suplanta o intelecto, que suplanta a animalidade no plano nominal, e João, o dom de Deus e a graça divina, esse intelecto já iluminado, elevando-se às vibrações superiores no monte. E lá se dá um exemplo vivo e palpitante de mais uma lição maravilhosamente exposta na prática como processo da unificação da personagem humana em sua parte mais elevada com a individualidade humana, a individualidade divina, né? A personalidade humana com a individualidade divina. Essa personagem, então, descobre nesse encontro acima dos planos comuns, no nível altíssimo, isto é, no alto do monte mental, né? Que seu verdadeiro eu possui 3 aspectos distintos, embora constituam um só princípio. Primeiro princípio, o Cristo cósmico, que é a partícula divina,
Está tudo em nós. Segundo, a mente criadora simbolizada em Moisés. E o terceiro, o espírito individualizado, no qual Elias, que serviu desse símbolo. Esses três aspectos reúnem-se numa única individualidade com o sagrado nome de Jesus. Daí então ocorre a transformação ou a metamorfose que eles dizem que Jesus sofreu no rosto dele. Não era mais aquele Jesus do corpo físico, mas sim o Jesus individualidade, ali observado nas três faces: Jesus, o Cristo, Moisés, a mente, e Elias, o Espírito. Muito legal isso. Assim, o episódio da transfiguração é um dos pilares fundamentais da fé cristã. Prova basilar da realidade do mundo espiritual que somos, esse microcosmo, a redução finita de um macrocosmo infinito, incompreensível ao nosso intelecto ainda personalístico. Uma projeção descritiva da eternidade inconcebível ao nosso cérebro físico. Foi isso, gente, que eu preparei para os nossos estudos. É um estudo bastante interessante. O Pastorino sempre traz coisas mais profundas e a gente filtra um pouco, resume um pouco, por se tratar de uma reunião pública, Que haja sempre muita paz nos corações e nas mentes. E na segunda-feira a gente continua o nosso estudo.